O assunto grande dessa semana está a ser os bancos americanos. Certamente ouviste falar do que tem acontecido com o sistema financeiro americano durante a última semana e isso deve ter chamado a tua atenção. Chamou a nossa, vocês pediram que a gente desse uma opinião e nós reunimos variadíssimas informações para trazer até vocês. É grave, é um problema sério e pode afetar muita gente e muitas empresas. Antes de nós continuarmos e darmos a nossa opinião, quero que tu coloques aqui um like, tá? E subscrevas ao canal. É muito importante que tu faças isso, porque isso permite que o nosso canal cresça e que a gente faça chegar essa informação maravilhosa a mais e mais pessoas e transforme a vida de mais pessoas. Porque aqui a informação é real, a informação é ajustada àquilo que é a realidade de cada um e falamos uma linguagem que tu podes perceber. Então subscreva aqui o canal e põe um like. Todo mundo está a falar do Silicon Valley. Silicon Valley Bank ou tal Banco do Vale do Silício. Mas se calhar para contextualizar, antes de falarmos especificamente no banco, o que é o Vale do Silício? Tu já ouviste falar disso alguma vez? Já tiveste alguma informação relacionada a isso? Ou só ouviste assim de longe e não conseguiste perceber absolutamente nada? O termo se refere a uma região no sul da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos, e foi originalmente trazida a ribalta em 1970. E é associado a microprocessadores de silício, que é um material básico na composição de equipamentos tecnológicos, como por exemplo nos microprocessadores modernos. E nessa conversa vês que tem muito de tecnologia. Sim, o Vale do Silício é considerado o centro de tecnologia do mundo. Lá é a base de muitas empresas de tecnologia e também venture capital, que são aquelas empresas de capital de risco, que investem em empresas que estão já quase a morrer, ou empresas praticamente mortas, eles ressuscitam, colocam dinheiro, arriscam muito e ganham também muito dinheiro no processo. E então o Vale do Silício é considerado o centro de tecnologia do mundo inteiro. E lá há muito do que existe de inovação, espírito de empreendedor e criação de riqueza por meio de tecnologia. Empresas como a Google, a Meta, Netflix, Chevron, Visa, Nvidia e outras big companies têm a sua base no Vale do Silício. Há tanto dinheiro nessa região que, para teres noção, em média as famílias ganham de salário $138 mil por ano. Like this. Agora se calhar fica fácil entender o que era o Silicon Valley Bank para as empresas de Silicon Valley. Está contextualizado, não está? Ok, então na sexta-feira, dia 13 de março de 2022, os reguladores americanos encerraram o Silicon Valley Bank e anunciaram claramente a segunda maior crise do sistema bancário americano desde 2008. E nem queremos falar de 2008 aqui porque é demasiado traumático. Pelo menos para eles lá, né? Porque para nós aqui, se formos ver a história, nem foi tão traumática assim. Angola é um caso especial no mundo. O que aconteceu foi que um banco especializado em capital de risco decidiu correr um pouquinho de menos risco e parece que esse assunto não deu muito certo. Eles investiram muito dinheiro na dívida americana de longo prazo e até aí está tudo bem porque os títulos do Tesouro americano são os investimentos de mais baixo risco do mundo, pelo menos em teoria. Só que o problema foi que eles não conseguiram prever uma inflação que subiria a níveis muito altos e automaticamente as taxas de juros iriam acompanhar esse processo e isso teve um prejuízo tremendo para esse investimento que o banco fez. E entenda que quando investimos numa obrigação de uma década ou 2 décadas, por exemplo, a uma taxa de juros que nós decidimos receber 1,5% ou 2% ao ano, se existe um aumento da taxa de juros e há novas emissões a 3,5% ou 4%, obviamente os nossos títulos comprados anteriores tornam-se mais interessantes e baixam o seu preço no mercado porque as pessoas vão ter preferência à emissão de dívida atual. Isso foi um grande problema para o Silicon Valley Bank. E é claro que o banco podia, por exemplo, esperar 10 anos para receber de volta o seu dinheiro e usar os dividendos que fosse receber para pagar os seus clientes. Só que os seus clientes também queriam investir em outros produtos que pagassem taxas mais altas. E o banco não tinha como esperar esse tempo todo porque o dinheiro não é do banco. É dos clientes. Então, para resolver esse problema de liquidez e também para ajustar os seus investimentos às novas taxas existentes no mercado, o banco decidiu vender $21 bilhões em obrigações e acabou assumindo uma perda na ordem de $1,8 bilhões. Estamos a falar de $1,8 bilhões. Isso é
muito money. E de modo a compensar, o banco anunciou uma decisão completamente normal. O que é que iria fazer? Iria vender cerca de 1,8 ou 2 bilhões de dólares de ações próprias para compensar a perda de capital que teve. Até aí, tudo muito normal, isso ia proteger o banco e ia equilibrar as coisas. Só que na mesma altura, houve um banco muito menor que anunciou falência por questões semelhantes. E isso deixou os clientes do banco extremamente irrequietos, extremamente preocupados com o que poderia acontecer então com o seu dinheiro que tinha no Silicon Valley Bank. E vamos só imaginar esse cenário. Imagina o Banco de Poupança e Crédito em Angola, por exemplo, e todos nós, clientes do banco, decidimos tomar a decisão de ir lá e sacar 45 bilhões de dólares porque nós perdemos a confiança no banco. Nem sei se existem lá 45 bilhões de dólares, mas imaginem só esse cenário. Eles teriam um grande problema de liquidez porque muitos dos investimentos que o próprio banco faz não são tão líquidos assim. E mesmo que fossem, são voláteis e estariam a pagar menos do que aquilo que foi investido. Então, num cenário normal, seria sempre impossível reaver o dinheiro suficiente para pagar aos clientes. E isto é um grande problema. O negócio dos bancos qual é? Captar depósitos de clientes, de modo a que possam emprestar a outras pessoas, a empreendedores, a empresas ou ao Estado, e obviamente por uma taxa de juros mais alta do que aquelas que pagam os seus clientes, e assim eles fazem dinheiro. Por exemplo, colocas aqui o teu depósito, ok, eu te pago 3%, eu empresto ao Estado ou a uma outra pessoa e cobro 7, 8, 9%, e assim eu vou ganhando dinheiro. Os bancos estão ali no negócio da gestão de risco. Logo, eles jamais teriam dinheiro suficiente se todo mundo corresse para um banco para sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Esse processo de pegar uma parte do dinheiro, emprestar a outros e estes outros depois depositarem e depois pegarem e emprestar a outros é o que se chama sistema de reservas fracionadas. Tu podes dar uma investigaçãozinha para perceber o que é, mas é assim que os bancos vivem. E essa crise com SVB aconteceu porque grande parte dos seus clientes eram ou grandes empresas de tecnologia ou venture capital companies, empresas de risco que sabiam que tinham muito dinheiro no banco, muitos milhões de dólares no banco e que o FDIC não os protegeria dos depósitos que eles tinham. Imagina, nós em Angola temos o Fundo de Garantia de Depósitos que por cada banco te pode devolver até 12 milhões de kwanzas em caso de falência, tá? 12 milhões de kwanzas não é muito comum, nem sequer são 30 mil dólares. Nos Estados Unidos, a proteção por depositante é de 250 mil dólares. Então, se eu sou uma empresa ou se eu sou um indivíduo que tenho mais do que 250 mil dólares, tenho 300 mil, 3 milhões, 30 milhões, 50 milhões, eu obviamente vou querer sacar o meu dinheiro desse banco em caso de instabilidade, porque eu sei que não serei protegido pela lei. Então esse processo todo de insegurança levou as pessoas a sacarem 42 bilhões de dólares do banco em um único dia. O mesmo aconteceu com um outro banco americano, o Signature Bank, e o governo americano pôs a mão e garantiu que todo mundo terá o seu dinheiro de volta, independentemente de qualquer coisa. Ou seja, o governo foi lá e salvou todo mundo, ignorou aí a norma que existia do FDIC de apenas 250 mil dólares e disse, todo mundo vai ter o seu dinheiro. Isso me faz pensar muito naquilo que é o valor do dinheiro. Imagina só esse cenário, vamos só ver isso juntos. O banco não consegue cumprir com as suas obrigações porque emprestou dinheiro ao governo. Número 1. Número 2, os clientes querem o seu dinheiro e o governo decide então ou pegar nas suas reservas e dar o dinheiro de volta aos clientes ou imprimir mais dinheiro para resolver o problema. Número 3, o Estado toma o banco para si. Número 4, os acionistas perdem 200 bilhões de dólares. Número 5, o Estado nunca perde nada. Isso é uma história que faz pensar, né? Então, para que isso não volte a acontecer, o governo americano criou o que eles chamam de Emergency Lending Facility. Isso é basicamente uma estratégia que permite aos bancos americanos que se encontrem numa situação semelhante possam pedir dinheiro emprestado do Estado e usar as obrigações
valores do tesouro que eles têm como colateral e desse jeito não teriam necessidade de vender automaticamente esses investimentos para ter liquidez e assumir perdas. Aí o problema estaria resolvido e foi essa a solução que o Estado americano encontrou. Isso é tudo política, porque certamente a Biden administration não quer ter uma crise financeira durante o mandato do novo presidente dos Estados Unidos, ou melhor, do atual presidente dos Estados Unidos. Quem perde nessa história, já fica óbvio, toda a gente que perdeu nessa história é maioritariamente os acionistas que acabaram perdendo posse daquilo que era o banco, mas grandes bancos sempre se beneficiam. Por exemplo, o JP Morgan, que é o maior banco a nível de ativos nos Estados Unidos, teve ali um ganho tremendo porque conseguiu, ou então vai conseguir, atrair muitos depósitos nos próximos tempos, devido a quê? À falta de confiança que muitos clientes passam a ter nestes bancos de capital de risco. No entanto, o banco SVB foi reaberto já na segunda-feira, tem um novo CEO e que está a colocar aí, está a falar muito das medidas que o Estado aplicou e, claro, estão a implorar por novos depósitos de clientes e tentar recuperar aquilo que é a confiança do banco atualmente. Muitas empresas de capital de risco prometeram que vão apoiar o SVB nessa nova recuperação e eles, obviamente, estão a tentar recuperar aqui os seus clientes e fazer com que o banco continue a andar e consiga captar o nível de recursos que acabou perdendo no processo. Uma lição muito grande que fica ali é difícil confiar nos bancos, sim, mas os bancos fazem o sistema rodar. Se não tiveres o teu dinheiro em banco, também não consegues fazer movimentos dos mesmos, mas é importantíssimo que nós sejamos inteligentes o suficiente para, se for ter o dinheiro no banco, ter certeza que temos apenas o capital que é protegido por lei. Eu, Euclides, jamais teria o meu dinheiro num banco angolano em mais de 12 milhões de kwanzas, porque sei que se o banco for à falência eu não fico protegido. Então, da mesma forma que os americanos sabem que se for para deixar um dinheiro em depósito, que não seja superior àquilo que era $250 mil, porque tu queres proteção do capital. No final das contas, investir acaba por ser a melhor forma de te protegeres, porque quando tu investes numa empresa, quando tu investes num título público de um governo, tu sabes que tens ali um ativo que fica garantido, independentemente de quem for o teu intermediário financeiro. Deixo aqui um conselho, continuem se informando, continuem nos seguindo, porque nós vamos sempre trazer a informação em primeira mão para vocês. Deixa aqui um like, partilha esse vídeo com mais pessoas e vamos juntos, sozinho é mais difícil. Temos a nossa próxima turma de mentoria, a turma 3, que será realizada muito em breve, então clica aqui no link na descrição, tá? Para poderes entrar para a lista de espera e ser contactado quando essa hora chegar. Vamos juntos, porque sozinho é mais difícil, valoriza a sua renda.